Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre o ciclo PDCA, que é uma das ferramentas da qualidade mais difundidas, mais conhecidas e mais utilizadas. O ciclo PDCA, ele objetiva a melhoria contínua dos processos dentro da empresa. Então, a melhoria contínua, ela prevê a qualidade, a busca da qualidade como da empresa, não como algo que se chegue ao fim, que tenha um fim, quando você chega em determinado patamar, então você atingiu a qualidade que você queria, você não precisa mais trabalhar nisso. Não, melhoria contínua, você sempre busca melhorar, tá? Nem que seja um pouco do que você já atingiu. Entende que isso é um ciclo que não tem fim, né? Você sempre vai buscando mais, tá bom? E o ciclo PDCA, uma das suas maiores vantagens é porque ele pode ser utilizado para vários processos, vários projetos, empresas de todos os tamanhos e de todos os setores, tá bom? Então, é uma ferramenta que pode ser aplicada em vários casos. O ciclo PDCA também é chamado de ciclo de Deming. É uma ferramenta de gestão que tem por objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de 4 ações, que são planejar, fazer, checar e agir. O intuito dessa ferramenta é ajudar a entender não só como um problema surge, mas também como deve ser solucionado, focando na causa e não nas consequências. Uma vez identificada a oportunidade de melhoria, é hora de colocar em mão atitudes para promover a mudança necessária, então atingir os melhores resultados, com qualidade e com eficiência. Certo. Então, o ciclo ele é representado justamente por essas setinhas de formato cíclico, Elas não têm um meio, um começo e um fim, É algo contínuo. A gente começa com a etapa do planejamento, a etapa depois colocar em prática esse planejamento, a etapa do fazer. Aí depois de ser colocado em prática, você vai checar para saber se está tudo ocorrendo conforme o que foi planejado, se precisa fazer alguma mudança no próprio planejamento, algo que não foi percebido no início, e quando isso é checado, é hora de agir, é hora de fazer as correções, as melhorias que foram verificadas que precisavam ser. Então, o planejamento, ele não é uma coisa que acontece só uma vez e simplesmente você planeja uma vez e você tem que colocar isso em prática e pronto, Não. Como você vai colocar o planejamento em prática, você vai checar se esse planejamento foi suficiente para os seus objetivos. Se não foi, você vai replanejar, melhorar o que foi planejado, utilizar novas métricas, que você pode querer para verificar melhor o resultado se está sendo alcançado ou não. Então, é um ciclo porque ele acontece continuamente, não tem o início, meio e fim, como foi falado, Vai, de acordo com o que você vai colocando em prática e vai verificando, você pode refazer o que foi pensado. O ciclo PDCA ele tem origem com o Walter Short, um físico norte-americano que é muito conhecido na área do controle estatístico da qualidade. Ele que criou originalmente o ciclo PDCA, mas foi já o nosso já conhecido Deming que popularizou o ciclo PDCA lá nos anos 50, e por esse motivo o ciclo PDCA também é conhecido como o ciclo de Deming, tá? Porque foi ele que difundiu a utilização e o conhecimento do ciclo PDCA por todo o mundo. E as fases do ciclo PDCA, como nós já citamos rapidamente anteriormente, são 4, O nome PDCA são as siglas de cada uma dessas fases. A primeira fase, representada pela letra P, plan, planejar, Depois do, fazer, check, checar e act, agir. Nós vamos ver cada uma dessas fases e lembrando, que a gente coloca nessa ordem certinha
mas às vezes na prática, no procedimento, elas não precisam ocorrer necessariamente nessa ordem, tá bom? A primeira fase do ciclo PDCA. Essa fase aqui você vai definir os objetivos e metas, o que precisa ser resolvido, né? Qual é o problema que está ocorrendo aqui que a gente precisa de uma solução. Indicadores que você vai utilizar para acompanhar as metas, acompanhar se os objetivos sendo realizados. Por exemplo, se é uma loja que está fazendo um planejamento para aumentar as suas vendas, que indicadores ela pode utilizar para verificar essas vendas, verificar essa meta de aumento de vendas? Os indicadores relacionados à venda dos produtos, né? Os números de venda de cada vendedor individualmente, de venda no geral, o estoque, se tá, qual é o produto que sai mais, os produtos que saem menos. Então, é importante você escolher os melhores indicadores que vão te ajudar a acompanhar se a sua meta vai ser cumprida. Essa fase de planejamento, ela é uma fase que costuma ser bem demorada, né? Porque você precisa pegar todas as informações que são pertinentes, você pode conversar, você precisa, na verdade, conversar com todas as pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas nessa meta, que vão ajudar a alcançar essa meta, todos os setores, todas as pessoas têm que estar informadas sobre o que vai ocorrer, sobre como sobre como cada área vai contribuir para o desenvolvimento desse projeto. Então, todo mundo tem que ser treinado, informado sobre os objetivos que a empresa precisa alcançar, tá bom? Tem que ser muito bem planejada, as metas muito bem definidas, tá certo? E os indicadores bem escolhidos. E também você tem que colher informações que são verídicas, né? Você não vai se basear nos achismos, né? O que você acha que vende mais, né? Ou como você acha que está o desempenho. Por isso que você tem que utilizar os indicadores reais, né? Segunda fase, fazer. Aqui você coloca em prática o que foi planejado, né? E tem que tomar cuidado, porque às vezes, durante o planejamento, você elabora várias ações, várias atividades, né? E não, isso não é colocado em prática do jeito que foi pensado, né? Às vezes, muito por conta do planejamento não ser tão bem feito, no planejamento, se você simplesmente colocar atividades que devem ser feitas, mas você não direcionar qual pessoa, quem é responsável por cada atividade, muitas vezes isso acaba se perdendo, né? Você não sabe quem é responsável por aquilo, acaba que ninguém faz. Então, mais uma vez, o planejamento deve ser muito bem feito. E na hora de colocar em prática, vocês também devem confiar no que foi planejado, tá certo? Colocar em prática da forma como foi pensado, porque na hora do planejamento foi visto através das ideias de todos e dos indicadores que foram escolhidos, que aquelas eram as melhores coisas a se fazer, né? Então, você tem que confiar no que você planejou na hora de colocar em prática e fazer tudo certinho. Depois que você planeja e coloca em prática, é hora também de você checar se o que você planejou e o que você está colocando em prática realmente condiz com os resultados que você espera alcançar, né? Se as coisas estão andando da forma que você esperava. Porque não adianta você ter planejado, estar colocando em prática, mas no final das contas aquilo não está sendo eficiente dentro da organização. Então, é necessário essa checagem para você saber que aquilo ali está dando resultado, porque se não estiver dando resultado, você vai ter que verificar qual é o problema. É a ação que não está sendo feita da forma como foi planejada, ou é realmente o planejamento que não foi eficiente? Seja qual for o erro, né? Essa checagem permite que você avalie e corrija esse erro, né? Então, se tem um erro lá no planejamento, é como se você fosse voltar para a fase do planejamento para corrigir aquilo, aí colocar o que foi corrigido em prática, né? E checar novamente, tá bom?
E a quarta fase é agir. Se tudo correu como esperado lá no planejamento, perfeito, né? Vocês vão colocar esse planejamento em prática como um padrão a ser seguido na empresa. E, eventualmente, né, checando sempre, caso depois não esteja sendo mais tão eficiente, você pode, mais uma vez, corrigir e agir de novo colocando em prática o que foi corrigido. E também, caso o planejamento inicial não tenha saído como esperado, você colocou em prática o planejamento, você checou, viu que ele não estava saindo como foi planejado, você coloca as melhorias em prática agora e age modificando o que foi planejado inicialmente, tá bom? E assim, sempre nesse ciclo de planejar, executar, verificar, checar e agir, né? Corrigindo as falhas ou adotando o que está dando certo. Como já foi falado, o ciclo PDCA almeja a melhoria contínua dos processos da empresa, então ele não tem fim, né? Se está dando certo, você continua aplicando e, inevitavelmente, vão aparecer algumas coisas que devem ser mudadas, aperfeiçoadas e, assim, corrigidas, colocadas em prática, volta ao planejamento e por aí vai. É um processo de melhoria contínua, é um ciclo que não tem fim. Que uma figura representa o ciclo, né? Em resumo, a fase de planejamento, você vai identificar o problema, fazer análise desse problema, né? E planejar, né? Fazer um plano de ação de enfrentamento a esse problema. Lembrando que esse plano de ação deve envolver todas as pessoas que, de certa forma, são partícipes disso, né? Que vão ter alguma contribuição para solucionar esse problema dentro da empresa. Todos têm que estar cientes, né? Do que se trata esse planejamento, o que vai ser colocado em prática, o que está sendo planejado e qual a participação de cada um dentro disso. Feito um plano de ação completo, você vai executar esse plano, né? Colocar em prática o que foi pensado. E isso não deve ser negligenciado, você tem que executar exatamente aquilo que você planejou. Fazendo isso, executando, você vai verificar os resultados. O que está dando certo, o que está dando errado, e você vai fazer correções no que não está dando certo, né? Aí é só agir. Fazendo as correções, você age. O que está dando certo, você padroniza como algo que é uma boa prática da empresa, que deve ocorrer sempre. E o que deu errado, você corrige, tá certo? E assim o ciclo continua em busca da melhoria contínua do processo da empresa. Isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula bem resumida, só para explicar um pouco das fases do ciclo PDCA e do que é o ciclo PDCA, tá bom? Com material de apoio para complementar a aprendizagem de vocês, eu espero que vocês compreendam o assunto, que é muito importante, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.